João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos por esse tempo em família precioso que o Senhor nos reserva. Pai, mais um tempo para a gente aprender e conhecer mais de Ti, ter revelação da Tua palavra, da Tua santa vontade. Por isso, fala conosco, ministra aos nossos corações. Pai, usa a minha boca para que ela seja instrumento Teu, para pregar a Tua palavra, Senhor. Que não seja nada que venha de mim, mas que venha totalmente da Tua revelação, da Tua palavra, para que a gente possa crescer no Seu conhecimento. Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. O Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, certo? O apóstolo João, o Evangelho de João, ele é totalmente diferente dos outros 3 evangelhos. Porque os outros 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. Porque eles são parecidos, são coligados. Praticamente toda a mensagem é quase repetida. O Evangelho de João, por mais que ele tenha alguns pontos parecidos, João ele começa o capítulo, ele começa o seu evangelho, né? Ele não se apresenta assim como os outros se apresentam, é uma explanação totalmente diferente. João já vem aqui estabelecer uma doutrina, estabelecer algo que precisa ser impactante para o povo ali que estava ouvindo, para os judeus que estavam ouvindo. Então ele queria escrever algo já sobre a pessoa de Cristo, sobre a presença de Cristo, quem era o Cristo, o Verbo, que a gente vai estudar agora. Então João 1:2 fala: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. O que esse no princípio remete? O que a gente estudou semana passada? Lembra de Gênesis? Sim. Do princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. A palavra princípio, no hebraico, bereshit, é a mesma palavra usada aqui no grego, que dá conotação justamente para quando o judeu, principalmente o judeu que lia o evangelho, quando ele lia, ele falava assim: peraí, ele está remetendo a Gênesis, ele está falando de Gênesis, ele não está falando aqui, ele está falando de Gênesis. O que ele quer dizer com isso? Então, quando o judeu lia a Bíblia, lia aquela carta, lia aquele documento, automaticamente ele já falava: pô, peraí, tem alguma coisa aqui, tá me chamando a atenção. O que esse cara tá? Então, já prendia a atenção do judeu na hora.
E aí ele falava, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo aqui, a tradução do verbo, para o grego, para o original, é logos. Só que na conotação nossa, do português, quando a gente quer transliterar para o português, a única palavra mais próxima é verbo. Mas logos tem uma representatividade para o grego muito mais muito mais abrangente, porque na verdade o aspecto dele, do logos, é uma ideia de algo poderoso, algo sublime, algo um príncipe, algo de grande autoridade. Por mais que ela dá também a ideia da palavra, mas ela é usada para esses atributos também. Então a representatividade da escrita é algo que, tipo assim, é algo tipo eu sou. É uma palavra dita como eu sou no hebraico. E aí, ele fala aqui, era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O que João está querendo dizer aqui? Ele está remetendo e falando assim, essa luz aqui, esse logos, ele está desde o princípio com Deus. Deus não estava sozinho. Esse logos estava com Deus. E ele estava com Deus e ele era a luz dos homens. Além de ele de estar com Deus, era ele que iluminava todos os homens. É sobre ele a fonte de segurança e de certeza para todos os homens. Ele estava no princípio do quê? Da criação. Todas as coisas foram feitas por esse logos. Amém? E aí ele fala no verso 5, a luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevalecerão contra ela. O que a gente entende aqui? Que esse logos também, ele é mais forte e mais poderoso que a treva. O poder da treva, potestades, o mal não prevalece contra esse logos, não prevalece contra esse verbo, contra essa palavra. Então, ele tem autoridade sobre potestades, dominadores desse mundo. Ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre as trevas. E aí, no verso 6, ele começa a testificar a mensagem de um homem que veio antes desse logos, desse verbo, que era quem? João. João o quê? Batista. No verso 6 ele fala, houve um homem enviado por Deus e o nome dele era quem? João. Este veio como testemunha, assim como a profecia dizia, assim como a palavra de Deus diz, ele veio para testemunhar e para mostrar que depois dele viria alguém maior do que ele. Assim como Isaías 40 diz, vós que clama dos desertos, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda, o nosso Deus. Certo? Tanto como ele fala lá em Mateus 3, ele fala assim, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, vós que clama no deserto, preparai o caminho e endireitarei as suas veredas. Ou seja, o próprio João diz lá em Mateus que está conectado lá com Isaías 40, que é a promessa de que ele viria antes. Ele iria antes para anunciar a vinda da luz, a vinda do verbo. O verbo chegaria. Certo? Então, agora o verbo está chegando, o verbo chegou. Só que João aí continua. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. É mais ou menos como a gente estava falando do sol, lembra? Que a gente falou esses dias, do sol. O que acontece com o sol? O sol, como se ele representasse Cristo. O sol por si só, ele não precisa que nada ilumine ele. Ele por si só ilumina todas as coisas. Cristo ilumina todas as coisas. Porém, a lua,
é como se fosse a gente. A lua é como se fosse, as estrelas é como se fosse a gente. Se não for o raio do sol, se não for a luz do sol, a lua ela não consegue brilhar, nem as estrelas. Os astros, as estrelas, ela precisa da luz do sol para que ela brilhe, certo? Então, a lua por si só, as estrelas por si só, não tem luz, não consegue brilhar. Assim também somos nós perante Cristo. Se não for o Verbo, se não for Ele nos iluminar através do Espírito Santo, a gente não tem luz. A lua, ela... O sol, ele ilumina ela, porque senão à noite... Exatamente. Não vai ter luz, vai ficar tudo escuro. Quando alguém for sair... Haverá trevas sobre a terra. Então Deus manda o sol que ilumina a lua, que ilumina a terra. Assim como Cristo, Jesus enviou o seu Espírito para nos iluminar e nós iluminamos aqueles que estão em trevas. Amém? Glória a Deus. Verso 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui, a palavra mundo é usada de três formas diferentes. De três formas diferentes. Primeiro ele fala, o Verbo não estava no mundo. O que está querendo dizer aqui? Que o Verbo ainda não tinha vindo para o mundo criado. Porém, o mundo foi feito por meio dele. Ou seja, por mais que ele não estivesse aqui no mundo terreno, mas tudo foi feito por ele. Porque ele, Pai, Filho e Espírito Santo, fizeram todas as coisas. Só que o terceiro mundo, o mundo não conheceu. O que significa? Os humanos. Os humanos, o homem. Então são três mundos distintos. O humano não conheceu, nós não conhecíamos, não tínhamos a revelação de quem era esse Verbo, de quem era Deus. Até então, ninguém sabia, já tinha ouvido falar, né, do Yahvé, o Deus conosco, Deus, né, mas era uma voz, mas ninguém sabia quem era Deus, como era Deus, ninguém conseguia expressar essa situação. E aí, o 11 fala, veio para que era seu e os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para os homens, porque os homens eram seus. O homem é a criação do Senhor e ele veio para salvar os homens. Mas o que aconteceu quando Jesus veio? Os homens rejeitaram ele. Então o que ele está falando aqui é exatamente isso, que Jesus veio para os homens, mas os homens, em vez de virem até ele, o que eles fizeram? Rejeitaram o Senhor. Aí no verso 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que João está falando para a gente aqui? Que agora nós fomos feitos filhos de Deus, aqueles que recebem Cristo, aqueles que têm Cristo como Senhor. A gente já não é mais os homens que foram rejeitados, mas os homens que são colocados como filhos de Deus. Os homens que rejeitaram. Né? Agora, a gente, como filhos de Deus, a gente recebe ainda uma herança, um poder que a gente não tinha direito. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, agora a gente recebe um poder que a gente não tinha. Que poder é esse? É o poder agora de eu subir na parede igual o Homem-Aranha? É o poder agora de eu soltar uma rajada de luz igual o Homem de Ferro? É o poder agora de eu voar que nem o Super-Homem? Não. Sabe que poder é esse? Sabe dizer, Rafa? Sabe, Henrique? Não. Poder que agora você é filho de Deus. Quando você é filho de Deus, não quer dizer que não vai acontecer nada aqui, mas quer dizer que agora você tem direito à vida eterna, de reinar com Ele para todo o sempre. Amém. Certo? Que nós teremos a vida eterna. Agora a gente é filho de Deus. A gente não é Zé Ninguém. A gente é filho do Deus Pai. Não é aquelas pessoas que acreditam só que não vai pra igreja. Exatamente. A gente é reconhecido como filhos. Certo?
E aí, no verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O verso 14 é o epicentro do texto aqui, é o grande momento do texto, porque ele mostra pra gente o tamanha humildade de Cristo, mesmo ele sendo o sol da justiça, a luz de todos os homens, aquele que criou todas as coisas, o leão da tribo de Judá, mesmo ele sendo dotado de todos esses poderes, de todos esses atributos, de todas essas coisas, ele se reduziu, sabe ao quê? Um bebê. Nossa. A como chama antes de virar um embrião? Um embrião. E antes de virar um embrião, ele estava ali, ó. Ele se reduziu a uma célula. Você tem noção disso? Que o Deus se reduziu a uma célula para crescer como um bebê, para ficar no colo de uma mulher, ser amamentado pelo seio de uma mulher, sendo ele a autoridade, ele a fonte de vida para essa mulher. Tem noção disso? Deus faz isso. E Deus faz isso por quê? Por amor a mim e você. Porque Ele é cheio de graça e de verdade. E só através dele, a gente não conhecia Deus. Só através dele agora a gente tem a revelação do que é Deus. Porque ele é o unigênito do Pai. O que é unigênito aqui? O que essa palavra quer dizer? Ele é igual ao Pai. Ele é da mesma forma do Pai. Do mesmo poder e autoridade do Pai. Verso 15. João dá testemunha a respeito dele e exclama. Olha o que João diz. Este é aquele de quem eu dizia. Ele vem depois de mim. Mas é mais importante do que eu. Pois já existia antes de mim. João aqui está falando que Jesus, por mais que ele veio antes de Jesus, para revelar Jesus, na verdade Jesus veio muito antes dele. Porque foi Jesus que criou o próprio João. Jesus que criou todas as coisas. E aí, como ele poderia falar que ele veio antes se ele nasceu depois? Se ele nasceu depois, porque na verdade o que ele está mostrando aqui, o que João está fazendo aqui é justamente mostrar para eles que Jesus, ele já existia antes. Ele só apresentou nesse mundo como homem, mas ele estava em todo o tempo, desde o princípio. E aí ele fala algo esplêndido no verso 16, porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. O que é essa plenitude aqui? Está dizendo que Jesus é a nossa fonte inesgotável. Quando a gente o recebe, Ele é a nossa fonte. Nada vai, tudo que a gente tem, nada tem valor, nada se compara ao amor que nós temos dele. Nada se compara ao que Ele nos dá, o presente que Ele nos deu de vida. Então, só estar com Ele, só ter Ele como nosso Senhor, já é o maior presente de todos. Só ter Ele, só Ele ter nos escolhido como filhos, já é o maior presente que a gente pode ter como reconhecimento. Então, tudo que a gente tem, nada se compara a essa presença. Só que agora, por causa disso, a gente recebe graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Porque a gente não merecia, mas a gente recebeu de graça, e além de receber de graça, ainda recebemos poder e autoridade no nome dele. Porque a gente não merecia, a gente não era nada, certo? A gente merecia a morte. Aí Deus foi lá, se entregou por nós. Então a gente vive agora porque Ele é a fonte da vida. E a gente merecia ser da morte. Então a primeira graça. Só que além da gente ter isso, já basta. A vida já nos basta. Ele vai lá e nos dá poder de sermos o quê? Filhos de Deus. E agora a gente tem a autoridade de ser filho. A gente recebe as heranças de filho. A gente recebe a vida eterna que o filho tem. Melhor,
Na Nova Jerusalém nós vamos o quê? Uhul! Vamos reinar com Ele. Nós vamos reinar com o Senhor. Vai ser tipo Literalmente. esse lugar, Só que muito melhor. 1000 vezes melhor. A Nova Jerusalém, na verdade, sabe o que vai ser na Nova Jerusalém? Sabe a Cinderela? Sabe? As princesas, o mundo encantado das princesas? Que você aqui gostaria de ser uma princesa? Lá você vai ser a princesa. Entendeu? Lá você vai ser o príncipe. Entendeu? Lá nós seremos reis. Mas lá vai ser o príncipe legal, né? Porque ser o príncipe da rainha Elizabeth. Não, ó, não. E aí no verso 17, porque a lei foi dada por meio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. O que está querendo dizer aqui? Porque a lei, certo? A lei que mostrava pra gente o nosso erro, que era tão difícil de obedecer, foi dada por Moisés. E Moisés e o povo não conseguia obedecer a lei de Moisés, porque é muito difícil obedecer a lei de Moisés. Mas é a lei que revela a santidade de Deus. Sem a lei, a gente não conhece a santidade de Deus. Então a gente precisa da lei. Mas a lei, ela também, o que ela faz? Do mesmo jeito que ela mostra a santidade de Deus, ela condena o pecado. Mas agora, por meio de Cristo, a gente recebe o quê? A graça. A graça e a verdade. Exatamente. Então agora a graça nos livra da condenação da lei. Nos livra da condenação do pecado da lei. Porque os nossos pecados são justificados agora por causa da graça de Cristo. A lei que a gente não conseguiu obedecer, tudo aquilo que a gente não conseguia fazer antes, o que Jesus faz agora? Jesus escreve lá e fala assim: eu pago o cheque, eu paguei aqui, ó. Você não precisa ir lá pagar. Você não precisa lá levar um cordeiro, você não precisa lá pagar para o sacerdote, você não precisa pagar para o rei. Foi pago. Já foi pago na cruz. Certo? E aí, verso 18. Ninguém mais, jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O que esse último verso está falando? Ninguém tinha visto Deus. Ninguém conhecia Deus. Mas graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, agora a gente pode e a gente tem acesso e a gente sabe quem é Deus. A gente tem relacionamento com Deus. A gente tem intimidade com Deus. A gente conversa com Deus. Deus, por meio de Jesus, Ele nos revelou o Pai. Ele nos revelou o Pai. E agora a gente é filho. Não somos mais pessoas desconhecidas. A gente é filho e tem intimidade com o Pai. Aquilo que Moisés tentou fazer quando o povo... Depois a gente vai ver isso. Mas a gente vai ver isso, eu acho que no próximo domingo. Quando Moisés falou para o povo: vamos lá, vamos adorar a Deus. Deus quer falar com todos vocês, tal. E eles ficaram tementes porque eles não sabiam o que era Deus, nem como era o poder de Deus e a autoridade de Deus. Agora, por meio de Jesus, tudo isso é quebrado. A gente pode chegar aos pés da cruz livremente, tranquilamente. Agora a gente tem acesso ao Pai. Não tem mais esse bloqueio. Nem o próprio Moisés pôde ver Deus. Ele viu só a sombra de Deus. Porque tamanha glória, tamanho poder. Só que agora o verbo que é a luz dos homens, aquele que tem poder e autoridade sobre Deus, ele é aquele que nos faz resplandecer agora, e agora a gente tem a graça de ser luz para outras pessoas. Da mesma forma que a gente falou da lua, a gente tem que lembrar, a gente vai estudar isso semana que vem. Estou adiantando algumas coisas, mas a gente vai estudar isso domingo. Mas o que acontece? Lembra quando Moisés foi e ele tinha um véu no rosto? Porque ele vendo só a sombra de Deus, o rosto dele resplandeceu. Imagina quando a gente tem intimidade com Deus. Amém. A nossa luz brilha. Certo? E Paulo ficou cego. Quem? Paulo ficou cego quando viu a glória de Cristo. Quando Cristo se apresentou para ele. Exatamente. Assim. Por causa que a glória é tanta.
E é tanta, e o que a gente tem aqui e o que a gente não pode perder, para concluir aqui, para a gente fechar, o que a gente não pode perder e o que essa palavra nos mostra e nos dá de segurança. A primeira coisa, a gente tem um Senhor e Salvador. A gente tem um Deus que se revelou para nós, que desceu para se revelar para a gente. A gente tem um Deus que nos ama tanto, que se esvaziou de todo o poder e autoridade para ser um embriãozinho. Embrião. E descer, embriãozinho. E crescer dentro de um ventre, guardado dentro de um ventre. Uma placenta. Exatamente. Um Deus que se esvazia dessa forma e depois se entrega. Se entrega. A gente vai ver isso mais pra frente, mas o que é louco é que os soldados, as pessoas, os sacerdotes queriam prender ele. Ele ia no templo, ele ia nos lugares, mas ninguém conseguia. Sabe quando ele é preso? Todo mundo acha que ele é preso porque Judas o traiu. Quando ele permitiu. Quando ele permitiu. Porque ele é onipotente. Ele poderia Quando ele ter fala, feito- exatamente, Lipe. Quando ele- Exatamente, Lipe. Quando ele fala, Qualquer ele fala exatamente isso. Ele fala assim, porque eu entrego a muito vocês. top, né? Porque eu me entrego a vocês. O livro é muito top. Se não é Cristo se entregar, eles não têm autoridade e poder para prender. E quando ele se Porque ele é a entrega, autoridade. exatamente, e quando ele se entrega, o que acontece? Ele morre pelo meu, pelo seu, pelos nossos pecados. Amém? Por isso a gente nunca pode esquecer. Primeiro, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Verbo. Ele é a nossa fonte de luz, é a nossa fonte de provisão. Tudo que a gente precisa é Ele que nos dá. Esse é o maior sustento que a gente tem. Certo? E a única revelação que nós temos de Deus é através dele. E através da onde? Da palavra de Deus. Porque no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Se a gente traduzir pelo significado do verbo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Certo? Ele estava no princípio e fez todas as coisas. A gente nunca pode esquecer dessas coisas. Amém? Glória a Deus.